Viver bem tem que ser o nosso grande objetivo. Porque adicionar tempo de vida de uma vida ruim não vai te fazer mais feliz. Tu ganha 50 mil por mês, tu gasta absolutamente tudo e tu tá sempre necessitando mais para que tu consiga atender as tuas necessidades que você mesmo criou. Tu vai te colocando num ciclo de escassez. Existe uma dificuldade muito grande da própria pessoa que tem transtorno de compra compulsiva se conscientizar porque ela acha que ela precisa de tudo que ela compra. Se nós conseguirmos, por vezes, avaliar o que aconteceu com a gente, nós vamos elaborando melhor como que as nossas crenças foram formadas, que crenças são essas. Se nós conseguirmos estudar sobre TCC e nós conseguirmos aplicar as estratégias que a TCC sugere no nosso dia a dia, nós vamos conseguir viver melhor. O que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço chorando? Não tem um ditado assim, né? Eu vou fazer hoje um podcast que me foi muito solicitado e que eu julgo que é importante na realidade, né? E é por isso que eu aceitei o desafio de fazer esse podcast. Que podcast é este? Vamos falar sobre 12 livros que você deve ler em 2025 para que você tenha uma relação com o dinheiro diferente, um comportamento diferente e construa a vida que realmente vale a pena ser vivida. Então eu vou falar sobre 12 livros que eu julgo, 12 livros, né, que eu julgo que seria interessante você incorporar aí no seu 2025. E aí seria a ideia, né, um livro por mês, e aí a gente pode pensar de alguma forma. Eu discuto lá no Instagram, enfim, ainda não pensei sobre isso, de se nós discutiríamos todos os livros, né, todos os meses, aí a gente estaria quase entrando num clube do livro, e que não é essa a ideia. A minha ideia aqui é incentivar a leitura, e mais do que incentivar a leitura é também fazer com que vocês realmente consigam se aprofundar no entendimento do comportamento financeiro, do comportamento num geral e das suas decisões. Então vamos lá, vamos ver quais são os livros que eu julgo importante serem lidos em 2025. Para começar, nós já estamos... Não sei que dia exatamente vai sair esse podcast, mas eu acho que vai sair quase lá perto pelos dias 20. Então a gente já não tem mais muito tempo em janeiro, caso a gente já queira cumprir com esta nova meta, né, em janeiro. Então eu trouxe um livro aqui, que é um livro extremamente simples. É um livro que você vai ler em 2 dias, mas é um livro muito interessante. Que livro é esse? Gente que mora dentro da gente. Depois eu vou colocar... depois não, né? Eu tô falando depois porque vai ser editado depois. Mas depois eu coloco na descrição do vídeo, como eu sempre faço, os nomes dos livros e os links. Ah, e para aí, né? Eu comecei a falar dos livros e eu nem fiz a nossa introdução tradicional. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 115 do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas, cá estamos nós, falando de comportamento financeiro, de tomada de decisão e de construir uma vida melhor com uma melhor tomada de decisão, tá bom? Então, vamos lá, voltando aos livros. Este aqui, Gente que Mora Dentro da Gente, é um livrinho extremamente simples mesmo, assim, sabe? A ideia do livro faz um tempão que eu li, e inclusive foi uma psicóloga minha que eu estava fazendo, que eu já fiz várias intervenções, assim, né? Se a gente fala da TCC, a TCC, ela é um tratamento que ela tem início, meio e fim, diferente de algumas outras intervenções, e você já sabe que eu sou adepta aí a TCC, né? E aí foi uma indicação de uma psicóloga que disse, olha, lê aquele livro porque é interessantinho. E assim, o livro, né, ele trata como se nós fôssemos vários eus, e ele trata de 5 eus. O eu criança, o eu inferior, o eu mascarado, o eu superior e o eu observador. E aí ele diz que nós teríamos, né, todos esses eus dentro da gente. E que muitas vezes o que acontece é que nós não nos demos conta de qual eu está ali gritando. Então pega, por exemplo, uma situação em que você começa a ficar reclamando, em que você começa a ficar
enchendo o saco do mundo. E aí quando tu olha e diz assim, peraí, mas isso é um comportamento que uma criança birrenta faria. Eu, adulto, não faz o menor sentido eu ter esse tipo de comportamento. Então, peraí, né? Vamos contornar essa situação. E aí eu acho que ele é interessante, assim, para um primeiro contato de autoconhecimento, sabe? É um primeiro... Tá, entendi que daqui a pouco eu tenho que equilibrar esses eus aí para que a gente consiga contornar. Não é um livro científico, não é um livro mega aprofundado, é um livro, assim, que tem até desenhinhos, deixa eu mostrar. Ó, desenhinhos, sabe? Ele é um livro realmente simples. Eu fico mexendo nos livros, aí depois a câmera tira o foco e aí vai ficar ruim. Mas espero que não desfoque tudo. Tem exercícios e olha como eu sou uma boa aluna. Eu faço os exercícios. Não sei se dá pra ver. Dá um olhar, né? Querida Jéssica, se em algum momento você se sentiu abandonada e sentiu a responsabilidade de se tornar adulta, é eu conversando com a minha própria criança. Você não precisa ter mais medo. Nós vencemos. É interessante fazer os exercícios, de verdade, assim. Às vezes a gente acha que essas questões são ridículas, assim. E quando nós começamos a escrever sobre os nossos próprios pensamentos, isso vai nos trazendo mais calma, mais discernimento, mais tranquilidade. Então isso é muito bom, sabe? Tipo assim, comece por aqui, colocando uma foto de criança e dizendo como que tu era como criança, né? E aí eu disse, eu era uma criança alegre, eu era uma criança dominadora, que gostava de comandar, mas que gostava muito de brincar, correr, subir em árvore, ser livre, completamente livre. Se sente segura com seus pais, gostava de ver, de se ver como adulta, estudiosa, gostava de ser sempre a primeira da turma, sempre a melhor. Esta era eu falando com a minha própria criança, assim, e realmente isso acontecia, assim. Eu fui uma criança muito livre, né? Eu fui uma criança solta no campo, que eu corri com um cavalo, fazia tudo isso. E eu era muito crítica, sou muito crítica, mas eu consegui melhorar muito, assim, ser mais flexível cognitivamente. E aí tem as conversas, eu com a Jéssica. Então é bem interessante, assim, ir trabalhando com essas questões e repensando alguns pontos. Como eu disse, não tem nada de científico, não tem nada de... Mas é um livrinho que em 2 dias tu lê, e depois de ler, tu repensa algumas coisas na sua vida. Alguma reflexão tu vai tirar dele, pode saber. E como nós já estamos terminando o mês, eu julguei que fosse interessante trazer um livrinho que a gente lesse em tão pouco tempo. Depois, já falei desse livro aqui, A Mente Acima do Dinheiro. Por que eu acho que... E aí a gente começa a falar uma coisa mais séria. Ali era só pra dar um... Pra ligar os motores, sabe como é? Ali era pra ligar os motores. Aí agora a gente começa a ir avançando, né? E a ideia foi também construir uma ordem que o nível de complexidade também vai aumentando, tá? Então, respira que tu tem que ir começando a criar, como disse a mãe, se tu não viu o episódio passado, tem que ir criando músculos, não vai sair lendo o último que tu não vai entender nada. Então, né, tem que seguir o fluxo. A Mente Acima do Dinheiro é um livro que eu gosto muito, já tem episódio aqui no podcast sobre ele. Não olhe antes de ler, para não ficar com spoiler, ou se você prefere olhar antes de ler, enfim. Mas esse livro, ele é muito interessante porque ele é escrito pelos pai e filho, né, os Clontz, e eles trabalham nos Estados Unidos com terapia financeira. E ao trabalhar com terapia financeira, eles trazem uma discussão bem considerável em relação a crenças financeiras. E eles discutem essas crenças financeiras aqui no livro. E eles discutem também todas as questões relacionadas a o que eu aprendo e como que eu aprendo se torna o meu comportamento na vida adulta, sabe? E isso é bem interessante nesse livro. Então, quem quer iniciar essa caminhada de se conhecer melhor, conhecer como que se relaciona com o dinheiro e a partir disso melhorar o processo de tomada de decisão, esse livro realmente tem que estar entre os primeiros, porque ele vai te dar esse discernimento. E como ele fala também sobre crenças, tu vai conseguir lendo e tu vai conseguir ir se identificando. E aí essa identificação vai fazendo com que tu vá criando repertório, assim, putz, eu funciono assim mesmo. Mas será que faz sentido? Será que não faz sentido? Então é um livro bem interessante.
Do ponto de vista de validade científica, nós ainda temos alguns pontos que não estão com um nível de robustez muito grande, por exemplo, as escalas de crenças financeiras, que ele traz algumas questões aqui, não tem um nível de evidência gigantesco, já está avançando muito. A escala de script financeiro que ele discute no livro já avançou muito, assim, do ponto de vista de realmente chegar no ponto de validade. Mas ainda a gente está caminhando, né? Está caminhando. Então, é um percurso a ser feito na ciência e enquanto a gente não chega lá, nós já vamos, em certa medida, tirando proveito disso. Então, eu julgo que esse livro é bem interessante para que você consiga se conectar, se entender, se conhecer, tá? Depois entra para este livro, Escassez, né? Todo marcado, cheio de post-its. O que dizer sobre o livro da escassez? Este livro é literalmente indispensável. Este livro tem um nível de cientificidade, digamos assim, um tanto maior que o outro. E ele trabalha questões que, no senso comum, são discutidas de uma forma muito errada, sabe? Que forma errada que é discutida? A escassez no mundo normal, no mundo do senso comum, é tratado da seguinte forma: você é escasso se você não quer ir num restaurante caro, porque você não é abundante a ponto de desfrutar a excelência que é ir num restaurante caro. Quando, na verdade, isso nada tem a ver com o conceito de escassez. Escassez, na realidade, é falta. O que é escasso? Escasso, se você for no dicionário, escassez está relacionado com falta. Portanto, escasso não é aquele que não quer ir num restaurante. Escasso é aquele que, todo momento, ele precisa estar fazendo uma compra. Por quê? Porque existe uma necessidade dentro dele, que não é uma necessidade real, é uma necessidade psicológica, de estar comprando. Esta necessidade de estar comprando constantemente, isso é escassez. E isso já está comprovado. Isso não é discutido aqui nesse livro, mas já tem vários artigos sobre esse assunto. Sobre o fato de que são escassas aquelas pessoas que têm uma necessidade constante de consumo. Por quê? Porque do ponto de vista científico, a gente já entende que escassez está relacionada com, escassez financeira, por exemplo, está relacionada com eu não ter uma percepção de que eu tenho tudo o que preciso. Então, eu tenho a percepção de que está faltando dinheiro, por exemplo, para atender todas as minhas necessidades. Isso é escassez. E quando a gente vai ampliando o nível de escassez e entrando num nível de dificuldade financeira mesmo, porque por vezes a escassez ela não é absoluta, eu sou pobre. Por vezes tu ganha 50 mil por mês e tu é escasso. O que significa isso? Tu ganha 50 mil por mês, tu gasta absolutamente tudo, e aí a partir do momento que tu gasta tudo que tu tem, e tu tá sempre necessitando mais para que tu consiga atender as tuas necessidades que você mesmo criou, tu vai te colocando num ciclo de escassez. E esse ciclo de escassez vai fazendo com que tu tenha vários comprometimentos cognitivos, comportamentais, teu foco atencional fica prejudicada, tua capacidade de inteligência fluida, isso ele discute bem profundamente aqui no livro. Então a escassez, ela é algo que corrói a nossa capacidade de tomar boas decisões. E isso tem uma revisão sistemática publicada em 2023, se eu não me engano, 2023 ou de 2024? 2023, eu acho. Ou 2022. Eu leio tanto artigo que eu me perco um pouco nas datas. Que traz essa evidência de uma forma muito forte. Ele compila todos os estudos de escassez e tenta avaliar, será que as pessoas escassas, elas realmente apresentam um impacto, né, um prejuízo cognitivo, e a prova é que sim, que pessoas que estão em nível de escassez apresentam déficit cognitivo. Déficit. Eu e minhas perturbações linguísticas. Mas apresenta, né, um comprometimento cognitivo, e esse comprometimento cognitivo também dificulta um processo de tomada de decisão assertivo. Portanto, esse livro é assim, sério. Eu acho que é um dos meus preferidos, porque ele traz discussões muito relevantes que
valem a pena ser avaliadas, não só do ponto de vista financeiro, mas ele fala de escassez de tempo, escassez de relacionamento, e isso vai nos dando um entendimento muito interessante, assim, sobre a nossa vida, sobre o quanto eu me coloco em situações de escassez e o quanto, às vezes, alterar um pouco o contexto, alterar um pouco as estruturas das coisas, o quanto isso não faria com que eu melhorasse a minha vida como um todo, né? Então é muito interessante, sério. Ele inicia o livro com um exemplo de uma compra de um celular. Não vou dar tantos spoilers, mas assim, só leia, não deixe de ler, porque esse livro vai ser um divisor de águas na tua vida. Eu tenho até medo de dizer essas coisas, né? Um divisor de água, porque daí a pessoa acha que ela vai ler o livro e, acabou, e a vida dela tá nova, e ela revolucionou a vida dela lendo um livro. Também não leve para esse lado, né? Não é assim uma fórmula mágica. Mas eu acho que ele nos traz boas reflexões e que essas boas reflexões elas precisam ser pensadas e aplicadas nas nossas vidas. Depois, nós temos Mentes Consumistas, da Ana Beatriz. A Ana Beatriz, inclusive, eu já fui lá no podcast dela, o Pod People. Quem não viu a minha participação lá, fica o convite, ficou um episódio bem legal. E a Ana Beatriz escreveu esse livro Mentes Consumistas há alguns anos atrás, diz ela no podcast que a gente gravou, que é o livro menos vendido dela. Por que é o menos vendido? Porque quando a gente pensa de um transtorno mental, né, um TDAH, nós vamos pensar numa bipolaridade. Esses transtornos, em alguma medida, eles têm um impacto na vida dessas pessoas que não fica só para a pessoa, mas ele também é visível, né, às outras pessoas. E quando nós falamos de compra compulsiva, existe uma dificuldade muito grande da própria pessoa que tem transtorno de compra compulsiva se conscientizar, porque ela acha que ela precisa de tudo que ela compra. O comprador compulsivo, num primeiro momento, ele não tem nem ideia que aquele comportamento dele é disfuncional. Ele não tem nem ideia de que, na realidade, ele tem um transtorno mental. Ele simplesmente acha que ele está comprando porque ele precisa, ele simplesmente acha que aquilo é como a vida é. E aí ele segue comprando, porque aquilo já se estabeleceu, né, inclusive dentro do processo cerebral dele. Então, aquele contexto já tomou conta dele. E aí o que acontece é que eu chegar a ponto de mostrar para os outros, olha, eu sou um comprador compulsivo, isso gera uma sensação de vergonha gigantesca. Então as pessoas elas não vão dizer assim, eu tô lendo Mentes Consumistas. Ah, por que tu tá lendo Mentes Consumistas? Porque eu sou um comprador compulsivo. Ninguém quer isso. Só que daí o que acontece? Boa parte das pessoas seguem tendo comportamentos de compra compulsiva e não buscam ajuda. Então, aqueles que assim, ó, se tu compra um pouquinho a mais e tu sente que o teu orçamento aperta pelas tuas compras e que tu já tá me acompanhando e que tu tá já conseguindo ter um nível de discernimento, de conhecimento em relação a isso, não deixa de ler esse livro, mesmo que você não tenha o transtorno, porque ele vai te trazer algumas reflexões importantes em relação a contexto, em relação a estímulos, em relação a diagnóstico, em relação até, ela traz de uma forma simples, né? Mas até em relação às questões do cérebro mesmo, como que o teu cérebro funciona diante dessas compras. Então, leia Mentes Consumistas, que vai te ajudar e pode ajudar não só a, se você não é um comprador compulsivo, né, a tratar a compulsão, já que você não tem, mas se você não tem, também te ajudar a refletir daqui a pouco sobre as tuas próprios consumos, que numa dessas nem são necessários como você imagina, e lendo esse livro você vai entender alguns estímulos aos quais você se expõe e que acaba fazendo com que você compre mais. Então, é um livro bem interessante, é um livro bem simples de ler. Aqui seria, se seguir a ordem, né? Janeiro, fevereiro, março seria o livro de abril e você nem precisaria do mês inteiro para ler ele. Você lê ele aí em uma semaninha de letras. Bem rapidinho de ler e bem interessante. Próximo. O que aconteceu com você? Esse livro também, assim,
É muito interessante. Ele fala sobre traumas e ele dá exemplos extraordinários e ele tem alguns gráficos que eu adoro. Eh, você já sabe, né, um spoiler meu, é que eu quero escrever um livro. E assim, o meu livro vai ser inteirinho, cheio de diagramas. Inteirinho. Por quê? Porque eu gosto de tornar as coisas compreensíveis de uma forma ilustrativa, porque isso faz com que a gente consiga concatenar ideias, sabe? E deixar elas coesas na nossa cabeça. Então, esse livro tem vários esquemas aos quais a gente consegue olhar e entender como sim funciona um processo, né? Por exemplo, como que funciona as questões relacionadas ao trauma, né? Qual é o fluxo que o trauma vai gerar? Então, aqui ele só mostra as partes do cérebros via um funil, córtex, sistema límbico, aí toda a questão do desencéfalo, tronco cerebral, e aí ele vai colocando aqui as áreas, né, relacionadas ao processamento da informação e como que isso vai estar ligado com a avaliação dos traumas e os consequentes comportamentos. Por que eu acho que é um livro interessante? Por que eu coloquei logo no início? Porque ele faz a gente repensar algumas situações e circunstâncias que aconteceram na nossa vida e começar a perceber o impacto disso no nosso dia a dia. Ele fala muito sobre traumas. Ele conta a história, por exemplo, de uma pessoa que participou de uma guerra, um americano participou de uma guerra, voltou para os Estados Unidos e como que ele enfrentava esse constante pânico, né? Essa constante transtorno que é de transtorno pós-traumático. E aí ele vai trazendo vários aspectos relacionados a isso. Ele traz exemplos muito interessantes sobre a questão de crianças que estão dentro de abrigos, que passaram dificuldades financeiras muito grandes e severas, inclusive alimentares, dentro de abrigos. E qual é a repercussão que esse trauma, entre aspas, estaria gerando naquela vida daquela criança na fase adulta. Então, é muito interessante porque ele discute exatamente isso, né? O que aconteceu com você? A pergunta é refletir, né, sobre esses aspectos. O que aconteceu comigo que constituiu a pessoa que eu sou? E se nós conseguirmos, por vezes, avaliar o que aconteceu com a gente, nós vamos elaborando melhor como que as nossas crenças foram formadas, que crenças são essas, e a partir disso, como que os nossos pensamentos são estabelecidos. E aí a gente vai caminhar depois, vamos chegar lá no livro de TCC, e aí vai ser mais fácil olhar para isso. Mas fique aí a sugestão, o que aconteceu com você, que realmente é um livro que eu acho bem interessante, é um livro muito, muito simples de ler também. Muito simples de ler. Eu vou aumentando a complexidade ao longo das indicações. Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. É um livro bem simples de ler, e aí aqui a gente já está entrando em economia comportamental, tá? Esse livro, eu poderia sugerir vários outros, né? É que 12, no fim, ficam limitados e eu queria poder trazer um pouco dessa mistura entre parte psicológica, parte de finanças comportamentais, mais economia comportamental, mais, né, o grosso, e também uma parte de neurociência, que o núcleo, né, de finanças comportamentais é exatamente isso, é discutir psicologia, economia e neurociência. Então eu queria fazer com que esses 12 livros, eles em certa medida trabalhassem com esses três grupos, e aí por isso que tem um pouco de cada um. Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, é interessante, porque ele fala sobre esse aspecto, né, as forças invisíveis que nos levam a fazer o que nós fazemos. E aí ele fala sobre vários aspectos que, entre aspas, manipulam o nosso comportamento, desde exposição a preço, a forma com que nós nos expomos a determinados preços e como que isso altera o nosso comportamento. Ele fala sobre vários vieses, né? Não diretamente assim, mas ele discute as questões sociais, questões de... Tem uma discussão bem interessante que ele fala sobre não misture dinheiro com norma social. Por exemplo, ele fala sobre uma família, né, que sempre ia buscar os filhos 5, 10 minutos depois que o colégio fechava.
E aí o colégio começou a pensar, tá, mas e o que eu posso fazer para que parem de atrasar? Ah, vou colocar uma multa. O que começou a acontecer? A família atrasava ainda mais. Por quê? Porque eu estou misturando uma norma social, que é a responsabilidade de eu ir buscar o meu filho, com um contexto financeiro, uma norma financeira, né? E aí isso as coisas não funcionam juntas. Por que não funciona juntos? Porque daí a pessoa vai pensar assim: bom, se eu estou pagando, eles podem esperar. Azar. E aí eles atrasam mais. Então o tiro saiu pela culatra. E aí ele discute várias coisas relacionadas a esse tipo de atitude, que às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Outras coisas que ele discute também estão relacionadas com iscas, como que as iscas de preço, elas nos fisgam, que por vezes um preço ele nos é apresentado não para que a gente compre aquilo, mas que sirva de isca para que eu compre outra coisa que a empresa está querendo me vender. Então é bem interessante, assim, as discussões dele. Também é um livro bem simples de ler, nada elaborado do ponto de vista muito técnico e tal. Então, assim, super fácil e eu acho que você vai gostar. E já começa a introduzir de uma forma mais fácil economia comportamental. Aí viemos para Misbehaving. Esse livro eu acho que tá meio difícil de encontrar, sabe? Tem gente que me manda dizendo: Jéssica, vi que tu sugeriu Misbehaving, não tô encontrando e tal. Parece que não tá tão fácil de encontrar esse livro e quando se encontra, o valor dele é bem salgadinho. Mas espero que tu encontre, espero que não esteja tão salgadinho. Na época que eu comprei não era um preço normal, de livro normal. Não sei se a escassez dele, né, tá fazendo com que ele fique mais caro. Enfim, eu não sei por que não tá tão fácil de encontrá-lo. Mas Richard Thaler é um dos pais da economia comportamental, junto com Daniel Kahneman e o Amos Tversky. E ele, né, junto com os dois, constrói vários conceitos, desde contabilidade mental, nudge, que é a arquitetura de escolha. Ele discute vários outros aspectos relacionados a comportamento financeiro pessoal. Isso que eu acho que é bem interessante do Richard Thaler. Ele sai do escopo só de psicologia do Daniel Kahneman em tomada de decisão, né? Que seria mais geral, e ele olha bem para os aspectos comportamentais. Então, ele vai discutir essa questão de contabilidade mental, ele vai dos baldes de orçamento, enfim, é bem interessante. E aí, nesse livro, ele conta meio que a história da construção da economia comportamental. Aí ele vai trazendo década por década, assim, sabe? Então ele vai trabalhando o que foi discutido em cada fase. Então ele começa lá em 1970, aí ele fala da teoria da perspectiva, ele fala sobre várias outras coisas, o efeito posse, que foi ali também no final da década. Então ele vai trazendo todos esses aspectos, contabilidade mental, autocontrole, quem discute autocontrole na economia comportamental, quem introduz essas discussões é justamente o Richard Thaler. Ele fala que existe o planejador, que é aquela pessoa que pensa, que faz, que não sei o quê, e aquele que age. Só que na maior parte das vezes, aquele que age não está em conformidade com o que foi planejado. E nesse livro ele fala frases que eu já falei várias vezes aqui. Por exemplo, em relação ao autocontrole, ele diz assim: todas as pessoas elas querem viver bem, todas as pessoas querem emagrecer, todas as pessoas elas querem uma boa relação com o dinheiro, mas não hoje. Hoje eu vou comer hambúrguer, hoje eu vou gastar, hoje eu vou não sei o quê, e aí as pessoas nunca conseguem construir a vida que desejam, porque elas estão sempre no hoje não, hoje não, hoje não. Então isso é uma fala deste livro. Tem várias falas que eu trago que são deste livro e que são muito úteis para o nosso entendimento da nossa tomada de decisão, né? Se você não se vê, não será. Isso é uma outra frase que ele traz também. Save More Tomorrow, que é as questões do nudge. Tem o livro do nudge também. Eu não sugeri aqui o livro do nudge, porque aqui ele já discute
o Nudge, que é a arquitetura da escolha, que é toda aquela construção de eu montar um ambiente que vai me levar para uma boa tomada de decisão. Os últimos capítulos desse livro, ele discute exatamente isso, né? Essa arquitetura de escolha. Fala sobre o Dan Ariely, desculpa. Ele fala sobre o Daniel Kahneman. Falando uma curiosidade em relação a Dan Ariely, deixa eu contar uma fofoca. Por que as pessoas gostam de fofoca, né? Isso é bem interessante. Tem vários estudos que mostram isso. Mas existe alguma, na área de economia comportamental, finanças comportamentais, existem algumas críticas aos trabalhos do Dan Ariely, que é o autor do outro livro ali, porque ele, no cerne da sua pesquisa, ele estudou os aspectos relacionados com, não é como se fosse justiça, assim, sabe? Como tu ser honesto, honestidade, essa é a palavra. Ele estudou muito sobre honestidade. E há boatos de que alguns dados das pesquisas dele não eram reais, foram manipulados. E aí abriu-se, né, no meio acadêmico, toda uma discussão do tipo, como que o cara, ele fala, né, sobre honestidade e o cara não é honesto. E aí tem algumas críticas em relação ao Dan Ariely. Mas o livro é bom. E o livro não traz nada fora de órbita, digamos assim. Mas voltando para o Misbehaving, eu gosto muito da forma com que o Misbehaving é tratado. Ele traz alguns exemplos bem práticos também para quem é empreendedor, de exemplos de estratégias de vendas, estratégia. Ele já trabalhou como consultor, o Richard Thaler. Então ele traz alguns exemplos de estratégias que foram utilizadas em empresas, em lojas, empresa, não é lojas, né? Aquelas centros de esqui e o que funcionou, o que não funcionou. Então ele traz tanto do ponto de vista evolutivo da teoria de finanças comportamentais, quanto também a construção de ideias que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu particularmente acho esse livro maravilhoso. Tenho que ler ele de novo, inclusive, que eu acho que já faz um bom tempo que eu li, né? Eu acho que eu já li ele umas 2 vezes, mas eu acho que já está na hora de ler a terceira. Eu faço isso com frequência, tá? Eu leio mais de uma vez o livro, tipo, Rápido e Devagar eu já devo ter lido umas 5 vezes, porque a nossa visão muda. Tu consegue enxergar coisas que numa primeira leitura tu não enxerga. Então eu sou dona de pegar o mesmo livro e ler de novo. Eu acho isso útil quando o livro cabe de ser lido novamente, né? Tipo assim, eu não leria de novo o Imprevisivelmente Racional. Acho que não faz sentido. Não é um livro tão denso. Se eu folhear um pouquinho, eu já sei. Agora, o Misbehave, ele tem mais quantidade de conteúdo também. E aí é um livro que eu leria novamente. Então, esses livros que são mais técnicos, digamos assim, e ainda que o Misbehave não é tão técnico, mas tem muita informação, sabe? Tu consegue extrair dali várias coisas. Esses livros eu gosto de reler. Depois eu vou sugerir um livro que é diferente. Ele é um livro assim, ó, com que tem uma página explicando o viés, e aí ele traz alguma orientação de como inverter aquele viés, de como evitar aquele viés, que é a arte de pensar claramente. O que acontece? Ele fala sobre 100 vieses. Então, as pessoas que querem ter uma visão de vários vieses, aqui é a grande oportunidade. Ele fala de 100. Do ponto de vista conceitual, eu não achei nenhum erro nos vieses. Ele trata do 100 de uma forma até bem pertinente, assim, sabe? Ele não erra, não comete grandes erros conceituais em relação a dizer quais são os vieses. O que eu julgo que fica um pouco falho é que, por vezes, ele traz soluções que não são validadas cientificamente, que são muito simplórias, que na prática não funciona. E aí isso eu acho que deixa um pouquinho a desejar. Só que como ele é muito rico na exposição, muito rico não em profundidade, porque ele é bem superficial, mas é muito rico em tu ter uma visão geral dos vieses, sabe? Eu acho que é isso. Ele te proporciona tu entender assim, nossa, eu tenho a tendência de cometer tudo isso de erro. É sério mesmo?
E aí tu começa a repensar e a forma com que ele escreve é muito simples, muito fácil de ler. Então, eu julgo que nesse sentido faz sentido, que é tu ter essa visão geral dos vieses. Em relação às sugestões que ele dá, não é que as sugestões sejam ruins, entendeu? É que o impacto delas, a efetividade delas na mudança, por vezes é questionável. Só que eu acho que em todos os livros, né, desenvolver essa capacidade é muito importante. É uma capacidade de uma flexibilidade cognitiva, de uma maturidade. Tu nunca vai pegar um livro que tu vai ler e tu vai achar assim, meu Deus, esse livro... Alguns sim, né? Mas na maior parte das vezes, tu não vai pegar, ler um livro e vai dizer assim, meu Deus, eu gostei desse livro do início ao fim e tudo me serviu. Sempre alguma coisa vai te servir, mesmo que o livro seja ruim, e sempre alguma coisa vai não te servir, mesmo que o livro seja maravilhoso. Então, nós temos que começar a exercitar essa questão de leitura e extrair de cada coisa que nós estamos lendo o melhor e o que faz sentido para você. O que não faz sentido, entra aqui, sai aqui e até logo, sabe? Então, esse livro eu acho que é justamente isso, assim. Nós conseguirmos aproveitar a riqueza em número de quantidade de vieses que ele discute, porque os conceitos eles estão bem coerentes e as sugestões nós por vezes, né, tá bom, entendi e sei que não vai ter grandes diferenças a partir disso. Acho que é isso, mas assim, eu acho que vale a leitura, sabe? Vale a leitura. E aí a gente já tá em que mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ah, e julho, que é o meu mês de aniversário, ficou Misbehaving. Maravilhoso. Tá. Aí agora a gente já tá em agosto. Já falta só 4. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Oh, que beleza! Fomos rápidos na nossa exposição. Vamos então para setembro. Terapia Cognitiva Comportamental. Esse livro é da Judith Beck. A Judith Beck, ela é filha do Aaron Beck, que foi o precursor, o pai da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. A TCC, ela é casada com finanças comportamentais. Em que sentido? Se nós vamos falar de estratégias para, por exemplo, compra compulsiva, jogos patológicos, e mesmo que para comportamentos que não sejam transtornos, mas necessidade de regulação, de autocontrole, para eu não ser impulsivo, necessidade de ajustamento do meu dia a dia para que eu não que eu não passe dos limites nos meus gastos. Tudo isso a TCC ajuda muito, mas muito mesmo. Então, tu entender sobre terapia cognitiva comportamental para que tu melhore o teu comportamento financeiro, em um primeiro momento tu vai olhar e dizer assim, hã? Como assim? Eu vou ler um livro de Judith Beck para terapeutas, para psicólogos? Mas eu não sou psicólogo, por que eu vou ler isso? Aí é que a gente se engana. A TCC não é só para psicólogo. Se nós conseguirmos estudar sobre TCC e nós conseguirmos aplicar as estratégias que a TCC sugere no nosso dia a dia, nós vamos conseguir viver melhor. O Aaron Beck falava muito sobre isso, sobre o fato de que tu pensa só, como é que tu vai ter um terapeuta que vai te acompanhar 24 horas do dia? Nunca vai ter um terapeuta que vai te acompanhar 24 horas do dia. Só que tua cabeça tá 24 horas do dia passando algum pensamento. Se tu depender de avaliar os teus pensamentos sempre com a ajuda de um psicólogo, tu não vai viver bem nunca. Então, se nós conseguirmos desenvolver esta capacidade de ajustamento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, regular as nossas emoções de uma forma adequada, isso vai fazer com que a gente viva melhor. Então, por que diabos eu não vou ler um livro desses? Isso vai fazer eu me sentir melhor. Ai, Jéssica, mas ele é bem aplicado a profissional. Mas é para te ajudar na tua vida. E assim, ele é extremamente didático, porque ele traz um caso e ele vai discorrendo do caso
ao longo do livro inteirinho. E aí ele vai trazendo, ele diz terapeuta. Ok, Sally. Sally é o nome da pessoa que ele está trazendo de exemplo. Você disse que queria falar sobre um problema de encontrar um emprego no meio turno. Aí a paciente, que é a Sally. Eu preciso de dinheiro, mas eu não sei. Aí o terapeuta, observando que Sally parece, né, disfórica, ele diz assim, o que está passando pela sua cabeça agora? Aí o paciente, eu não vou conseguir dar conta de um emprego. E aí a gente começa a perceber, né, as crenças, perceber como que o pensamento gera a emoção, gera o comportamento, as questões fisiológicas e como que vai contornando isso. E aí o terapeuta, nesse caso aqui, vai encaminhando, né? Porque provavelmente eu não sei qual é essa conversa em si, né? Porque eu só abri o livro em qualquer página, mas eu não sei qual é o caminhar desta conversa, mas é interessante perceber que existe uma crença de incapacidade na Sally, que ela provavelmente tem uma crença de assim, uma regra, né? Um pressuposto de se eu começar a trabalhar e não der conta, então é melhor eu nem começar. Isso é um pressuposto que ela pode apresentar. A partir desse pressuposto, ela pensa assim, ela vai ter um pensamento automático, melhor deixar quieto, eu não vou dar conta mesmo, eu nunca sou capaz. E isso vai desencadear um comportamento de não ir procurar emprego. Aí ela vai dizer assim, eu não consigo um emprego. Não é que ela não consegue um emprego. É que ela não tá fazendo o que precisa para conseguir um emprego, porque na verdade, ela tem medo de conseguir o emprego e não dar conta. E aí a gente consegue aprender tudo isso nesse livro. E esse livro é muito bom, muito didático, a escrita é muito simples, é muito legal, muito legal. Fica uma sugestão riquíssima para o seu setembro, ou quem sabe antes. Se você quiser trocar a ordem também, fique à vontade. Mas eu acho que é muito rico, sabe? É muito importante que nós mergulhemos mais nesse entendimento de nós mesmos. Por vezes a gente acha que a gente só vai conseguir se a gente tiver um terapeuta. E eu não tô dizendo que não é importante buscar ajuda. Na maior parte das vezes, o pontapé inicial, tu precisa de um psicólogo te orientando. O teu psicólogo é como se fosse o teu córtex pré-frontal fora de ti. Ele vai alinhar teus pensamentos, ele vai te dar equilíbrio, ele vai te dar bom senso, ele vai te dar discernimento das coisas, ele vai te ensinar a pensar. Mas tu não pode te tornar refém 24 horas de ter uma pessoa para contrapor o teu pensamento automático. Tu precisa criar o que dentro da TCC nós chamamos de metacognição, que é a capacidade de pensar sobre os teus próprios pensamentos. E criando essa autonomia, porque no momento que tu vai criando essa autonomia, tu vai conseguindo cada vez mais melhorar a tua vida, teu processo de tomada de decisão e também a tua relação com o dinheiro. Então, eu julgo que é um aprendizado indispensável para que a gente possa viver melhor. E se nós casarmos esse aprendizado com dinheiro, fica perfeito. Tanto é que funciona exatamente dessa forma, né? As finanças comportamentais, ela junta psicologia com dinheiro, já falei isso. E se aprofundar nas questões psicológicas, vão ajudar muito tu ter uma melhor relação com o dinheiro. Porque é uma relação de mão dupla. Saúde mental impacta na questão financeira, a questão financeira impacta na saúde mental. Então, se nós conseguirmos aliar e fortalecer essas duas áreas, a vida tá resolvida. Então, pense nisso, tá? Porque é bem interessante. E depois, né, agora, eu fiquei pensando até na ordem, porque daí vai chegar no fim do ano, tu já tá cansado. E agora a gente começa a entrar num nível de complexidade um pouquinho maior. E vai exigir um pouquinho mais de esforço. Então, daqui a pouco, assim, vai ter que correr um pouquinho com esses para que você chegue nesses. Que livros eu estou falando? Para aqueles que querem estudar mais a fundo comportamento, neurociência, comporte-se. Ele é um livro que não é técnico, tipo neurociência que eu tenho aqui em cima, não sei se chega a aparecer. Aqui tem um livro de neurociência. Ele não chega a ser a profundidade, né, do livro de neurociência,
que é aquele livro que realmente é de neurociência, mas o Sapolsky, que é o escritor desse livro, ele é muito bom escritor. Escreve de uma forma muito leve, por vezes, inclusive, uma forma super irônica. E ele traz todos os aspectos que são muito interessantes em relação a comportamento, desde as questões relacionadas a sistema de recompensa, afeto. Eu arrastei coisa aqui, pode ser que tenha dado barulho no microfone. Afeto, as questões relacionadas às emoções. Ele fala sobre, ele constrói, né, tipo um histórico em que ele parte, tipo, a criança, o adolescente, e ele vai fazendo toda uma construção muito interessante e o que em cada fase vai ter e reverberar, sabe? Então fica aí a sugestão, Misbehaving. É um livro mais técnico, é um livro que fala de neurociência. O Sapolsky é um professor de neurociência. É um livro que você não vai conseguir simplesmente sentar na sacada, levantar os braços para cima e ler. Tipo, vários outros tu faz isso, tá? A arte de pensar claramente, previsivelmente racional, o que aconteceu com você, Mentes Consumistas, todos os livros mais para baixo, tirando Misbehaving, que eu acho que ele é muito simples, mas ele exige um pouquinho mais, e Terapia Cognitiva Comportamental, que é muito simples também, mas tem bastante informação para escrever e tal. Acho que é um livro de busca também. Esse aqui é um livro que, para que tu entenda, tu vai ter que daqui a pouco sentar numa escrivaninha e meio que estudar, sabe? Esses dias eu disse no meu Instagram que eu distinguia, né? Tinha alguns livros que eu lia e tinha alguns livros que eu estudava. Esse é um livro de estudar, não é um livro de simplesmente ler. Se tu botar o braço para cima e simplesmente querer, eu vou dar uma olhada, ó, como é que fica os meus livros. Não sei se fica. Por quê? Porque não é o tipo de livro que eu tô lendo, é um tipo de livro que eu tô estudando, sabe? E aí fica assim. E aí fica bem rabiscado, porque realmente eu trabalho em cima dele. E sempre que eu preciso, eu volto. Aqui, por exemplo, vou deixando post-its de coisas que eu acho bem interessante. Aí aqui é uma discussão sobre livre-arbítrio. Será que nós temos livre-arbítrio? É uma discussão que o Sapolsky traz aqui. E eu acho muito interessante essa discussão para, por vezes, nos tirar do viés do controle. Sabe que nós incorremos num viés, né? Que é nós acharmos que nós temos controle de certas coisas quando, na verdade, nós não temos controle nenhum. E o livre-arbítrio é isso. Às vezes a gente acha que a gente tem livre-arbítrio total, né? Que eu faço só o que eu quero, quando, na verdade, tem inúmeras coisas no nosso ambiente, e tu já viu isso várias vezes aqui, que manipulam as nossas escolhas e nós nem percebemos. Então, Comporte-se é um livro para estudar. E é um livro muito bom, mas não é um livro simples. Eu aumentei o nível de complexidade e aumentei o número de páginas também. Então fica aí a sugestão para quem quer se aprofundar mais, tá? Não é assim para uma pessoa que não quer se aprofundar um pouco mais nesse aspecto comportamental. Tem que querer se aprofundar. O meu preferido da vida. Não tinha como não dizer para você ler rápido e devagar, né? Eu não poderia fazer um podcast sobre quais livros lerem para melhorar o teu comportamento. Eu não sugeri que você lesse rápido e devagar. Desculpa, foi mais forte que eu, mas eu não poderia deixar ele de lado. Ele ficaria enciumado até. É o meu livro mais lido e relido. Eu já li umas 5 vezes ele. E não tem nem o que falar, né? Porque eu já falo tanto dele, mas assim, na verdade tem muito o que falar dele. E o que acontece, né? Rápido e Devagar é um livro que ele. Boa parte das pessoas leem e não gostam. Por que as pessoas não gostam? Porque elas não entendem. A verdade é essa. O Kahneman não é um cara didático. Assim, definitivamente ele não é um cara que ele escreve de uma forma que. E não é que a escrita dele seja difícil. É que ele é direto. Sabe? Ele não cria narrativas, ele não cria histórias, ele não cria envolvimento, ele é direto. Ele é um cara direto. E ao ser direto,
ele por vezes não é entendido, porque se a pessoa não tem uma base, e nós construímos a base aqui hoje, se a pessoa não tem essa base, ela não vai conseguir degustar o livro, ela não vai conseguir compreender a riqueza de informações que tem aqui, porque vai faltar subsídio. Então, não é um livro também que é de ler, é um livro que é de estudar. É um livro que tem muitos conceitos, cada post-it desses é um conceito, ou um experimento, ou um estudo. Então, assim, tem muita coisa, tá? Fala muito de vieses, fala muito de ilusões, fala muito do sistema 1 e 2, e fala sobre vida. A minha tese de doutorado saiu das últimas páginas desse livro. E uma das coisas que eu acho muito interessante que ele discute é o fato de que muitas vezes nós achamos que viver mais é o nosso grande objetivo, quando na verdade, não. Viver bem tem que ser o nosso grande objetivo, porque adicionar tempo de vida de uma vida ruim não vai te fazer mais feliz. E ele fala sobre isso aqui no livro. Ele, nos últimos capítulos é justamente essa discussão, e ele traz um exemplo bem claro disso, da pessoa que cai no viés do pico-fim e na negligência com relação ao tempo. Negligência com relação ao tempo é justamente isso. De nada adianta tu adicionar anos na vida de uma pessoa, só que tu adicionar anos ruins. É muito melhor viver menos e viver bem do que viver muito mais e viver mal. Então ele faz umas grandes discussões sobre vida, sobre felicidade, sobre satisfação no final do livro. E eu acho bem interessante, tanto é que foi daí que eu tirei vários insights para a construção da minha tese de doutorado, que eu tratei justamente do viés do pico-fim, do sistema 1 e do sistema 2, tá? Então, não tinha como, né? Desculpe aí os que vão olhar e dizer assim, ih, tá mamata, tá, como é que é? Tá repetitivo demais, ficou muito clichêzão, a Jéssica indicando rápido e devagar. Mas não tinha como, eu ia me sentir que eu estaria traindo o Kahneman, como é que eu não tô indicando ele? E aí, para concluir, eu tenho que indicar outro livro dele, porque senão, né, eu seguiria sendo uma traidora. E aí, para terminar, te sugiro dezembro que você leia Ruído. Ruído é o último livro do Kahneman. Ao longo da vida, o Kahneman escreveu 7 livros. E no Brasil, nós temos traduzido esses 2, a princípio. Eu nunca achei nenhum outro. Pelo menos na Amazon não tem. Vai que tem escondido por aí. Se tem, por favor, me avisa, tá bom? Mas acho que não tem. E Ruído, ele foi escrito, né? E ele foi publicado aqui no Brasil em 2021. Então, é um livro novo e é uma discussão nova. O que acontece? Em finanças comportamentais, nós temos vieses e heurísticas, que nesses livros aqui foram abordados. Só que heurísticas e vieses é como se fossem erros que todos nós cometemos. Todos nós temos uma tendência de incorrer heurísticas e vieses, que são erros, os vieses são erros sistemáticos, estão muito relacionados com o nosso processo evolutivo. Então, todos nós cometemos vieses, né? E na maior parte das vezes de forma sistemática, ou seja, de forma unida, entre aspas, a gente comete esses erros juntos, digamos assim, né? Eu não sou diferente de você. Nós dois temos uma tendência à aversão à perda, por exemplo. Nós dois temos uma tendência a incorrer nos custos afundados. Nós dois temos me fugiu a palavra, né? Nós dois temos a tendência... tô ficando doida. Nós dois temos a tendência de ter viés da confirmação. Então, tudo isso são erros sistemáticos que nós cometemos juntos. Ruído são erros que nós cometemos de forma individual. É olhar para o indivíduo e ver as diferenças que existem entre o meu comportamento e o teu comportamento. E aí, assim, é óbvio que esse livro... ele ainda vai ser mais mal interpretado do que o outro, porque ele traz essa discussão só para julgamentos, só não, mas principalmente para julgamentos de júri mesmo, sabe? Como que juízes se portam. E aí fica uma discussão bem técnica, muito técnica. Por vezes aqui esse livro ele é mais técnico que o outro até, ele traz estatística, deixa eu mostrar os gráficos que ele traz aqui. Ó, isso aqui é o resumo do esquema dos tipos de ruído. Mas deixa eu pegar o gráfico aqui, que ele traz análise, ó, desvio padrão, aqui é os gráficos. Porque ele diz o seguinte, né,
que um viés é uma média e que um ruído é desvio padrão. Não vou entrar nos detalhes de explicar isso agora. Mas assim, eu acho que é um livro muito interessante para limpar o nosso processo de tomada de decisão. Não é um livro fácil, não é um livro simples de ser compreendido e aplicado, porque, mais uma vez, o Kahneman é um cara direto, que ele não constrói uma narrativa e muito menos ele diz, ó, isso aqui tu pode pegar e aplicar isso na tua vida. Tipo, essa preocupação de tornar aquilo mais prático e vivido não, né? E vívido na nossa vida, pode-se dizer assim, né? De tu conseguir fazer essa relação entre o que ele está dizendo com a prática do teu dia a dia. Ele não tem essa preocupação, ele não tem essa construção. E aí, por vezes, a pessoa lê, não entende nada, e diz assim, o que começou a ler e abandonou. Disse que isso aqui vai me ajudar, sabe? Então, não é um livro simples e nem assim, com uma aplicação tão direta. Mas quem consegue sair desse e olhar para a aplicação de uma forma diferente traz insights importantíssimos. Para quem trabalha com recrutamento, seleção, tem insights interessantíssimos. Para empresário, tem insights interessantíssimos. Então, assim, acho que vale a leitura. Não é para todo mundo, talvez, mas acho que vale a leitura, tá? E eu não poderia deixar o meu ídolo de fora dessas nossas indicações. Eu ia pegar os livros e botar para cá, mas agora ficou uma pilha gigantesca, vou deixar ali. A ideia era trazer, assim, né, livros que eu julgo importante, livros que eu julgo interessantes de serem lidos, para que a gente vá construindo um olhar diferente para a vida, para o nosso comportamento. Todos eles têm relação com isso, né, com comportamento, com emoções. Nenhum deles foge, não é nenhum conto de fadas ou qualquer outro, um romance ou sei lá o quê. Minha ideia era trazer aqui livros que realmente pudessem te ajudar na construção de um 2025 melhor. Antes de terminar, quero aproveitar aqui e dar as boas-vindas a todos aqueles que entraram na formação. No final do semana passada, a gente encerrou as inscrições da formação, que inicia-se, né, que já iniciou, na verdade. O nosso primeiro encontro foi no dia 20, e nós já iniciamos, que é na segunda-feira, nós já iniciamos esse movimento. E eu fico muito grata pela tua confiança. Espero que seja uma jornada para você maravilhosa, de muito aprendizado, de muito desenvolvimento. Eu estou aqui para contribuir no que for necessário e o que depender de mim, você terá todo o suporte que estiver ao meu alcance. Então, agradeço a confiança e tenha certeza que será uma linda jornada juntos para que você se conheça ainda mais, melhore a sua tomada de decisão, melhore o seu relacionamento com o dinheiro. E se você for usar esses ensinamentos para tratar com outras pessoas, que você consiga gerar um impacto positivo em cada vez mais pessoas. Então, não poderia encerrar esse episódio antes de agradecer a todos que entraram nessa primeira turma, tá bom? Meu muito obrigada de coração. E a você e a todos que estão me acompanhando, boas leituras! Quero ver os comentários de vocês aí em relação a isso. Temos 12 livros para ler em 2025. Meu muito obrigada e até a próxima semana.